espírita Tintino Pires estará conversando, né? Conversando com o Marcos de Mário, né? Ele estará ao vivo agora com vocês através do StreamYard. E eu convoco então meu amigo Kiko, seja bem-vindo e um ótimo sábado. É com você, meu amigo. Muito bom dia, meus amigos. Gratidão imensa de estar aqui conectado com o Jairo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o nosso amigo Marcos de Mário para conversar com a gente pelo nosso programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires. E você que já estava conectado conosco e já ouviu a mensagem do nosso amigo Alexandre Mescolin, muito obrigado por me receber aí na sua casa, no seu lar. E eu gostaria de te dizer que a nossa proposta é que Jesus chegue junto com a minha voz, que os bons espíritos habitem o seu lar a partir de agora, se eles já não estiverem aí com você, né, meu amigo? Então, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua fidelidade ao nosso programa Luz do Amanhã. E nós fazemos esse programa para você, meu amigo ouvinte. É com muita alegria que a gente está aqui todos os sábados, na parte da manhã, para levar uma palavra de esclarecimento, de conforto, de orientação, à luz do Espiritismo, na certeza de que Jesus e os bons espíritos estão conectados conosco e com você. Abra seu coração nesse momento, coloque na sua tela mental os seus melhores desejos, seus anseios, suas preocupações. E entregue isso na mão da espiritualidade superior. Peça força, sabedoria, luz para os seus pensamentos, serenidade para o seu coração. Tenha certeza, meu irmão, meu amigo, que neste momento você está recebendo uma transfusão de energias do mundo maior, te fortalecendo, te dando novos pensamentos, novas energias, para que o seu dia e a sua semana sejam produtivos na companhia do Mestre Maior. Muito obrigado pela sua sintonia. Siga conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Luz do Amanhã. Paz e bem, meus amigos. Bom, nesse momento agora, então, eu gostaria de convidar o nosso amigo Marcos de Mário, que vai entrar com a gente aqui agora. Nós já estamos também pelo YouTube, então esse programa vai ficar gravado, né, no YouTube também, para você assistir depois, quantas vezes você quiser assistir. E seja bem-vindo, Marcos de Mário, uma alegria tê-lo aqui conosco. E hoje nós vamos falar, meu amigo, sobre espiritismo e política, não é? O que a doutrina nos traz de lume, de luz, para esse tema tão importante, nesse momento em que o nosso país, e por que não dizer o nosso mundo, passa aí por conflitos, não é? Por dificuldades, e que precisam muito da nossa serenidade, do nosso cuidado como cidadãos e especialmente como espíritas cristãos. Seja bem-vindo, muito bom dia, Marcos. Bom dia, Kiko, bom dia a todos do Tintino Pires, a todos que estão acompanhando o nosso programa através da internet, que até o final possamos ficar aqui envolvidos com Jesus, nosso mestre, nas suas vibrações, para entendermos esse tema que, de fato, é muito importante, tanto para a nossa atualidade como para o futuro. Minha gratidão a você pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. É uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez. Muito bem. Vamos, então, fazer essa abordagem que, durante muito tempo, foi considerada um verdadeiro tabu, que falar de política e espiritismo seriam assuntos que não se misturam, seriam assuntos proibitivos na tribuna espírita, mas nós precisamos aqui entender
que Allan Kardec, quando do lançamento do Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo, enquanto doutrina, enquanto um conjunto de princípios filosóficos, científicos e religiosos, o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. Ou seja, o Espiritismo tem o que dizer, né, em todas as áreas do conhecimento da nossa humanidade. Não poderia ser diferente no campo da política. E aqui nós já precisamos fazer um primeiro entendimento, porque no nosso querido Brasil, quando falamos de política, as pessoas pensam muito na política partidária, a política realizada pelos partidos políticos, conforme a nossa legislação. Mas política não significa isso. Política, na verdade, é a ciência da boa administração pública. É nesse nível que nós precisamos entender política. Então, claro que os espíritas, sendo cidadãos do mundo, podem participar da política, ou seja, da administração pública. E aqui, então, nós já iniciamos o segundo entendimento, falando de nós, espíritas. O espírita não é um ser extraterrestre, o espírita não é um santo, né? O espírita não é um ser à parte da sociedade humana. Pelo contrário, todos nós que abraçamos o espiritismo e procuramos vivenciá-lo nas nossas vidas, somos cidadãos comuns, que vivemos com toda a naturalidade, fazemos parte da sociedade humana, desta coletividade que nos abraça nesta encarnação. Então, o espírita faz compra no supermercado, o espírita passeia no shopping, o espírita constitui família, o espírita tem a sua profissão, e assim por diante. Eu recordo aqui uma certa vez que eu estava fazendo umas compras no supermercado e fui abordado por pessoas que me conheciam e que estavam espantadas, dizendo, Marcos Demário aqui no supermercado. Mas o Marcos Demário está na rua, está no supermercado, está lá na agência bancária. Hoje não, porque tudo é online, né? Mas como um cidadão comum. Então, como cidadão, é claro que nós votamos, elegemos, fazemos escolhas e, claro, podemos também adentrar ao mundo da política, da administração pública. Agora, o diferencial é que o espírita vai colocar acima de tudo o bem da coletividade. O espírita tem o dever de pensar sempre no bem dos outros. E como espírita, e o espiritismo é uma doutrina cristã, os ensinos morais de Jesus, que fazem o evangelho, têm que estar à frente da conduta do espírita no mundo político. Vamos lembrar aqui que nós temos alguns personagens históricos do movimento espírita que foram políticos e participaram da política pública brasileira. Vamos recordar primeiramente o Pedro de Camargo Vinícius, que era de Piracicaba, no estado de São Paulo. Depois ele fez a vida em São Paulo, capital, mas lá em Piracicaba ele foi vereador. E ele dizia, já na tribuna, que, embora para ser eleito ele tivesse que ser filiado a um partido político, mas que ele estava ali para defender os interesses da população e que, acima de tudo, o que iria reger a vida dele naquela vereatura era a verdade e a consciência. Obviamente que isso levou a um choque com os interesses do partido político, os interesses de grupo defendidos por esse partido. Mas ele foi muito claro, olha, eu sou obrigado pela legislação brasileira a me filiar a um partido para poder me candidatar e ser eleito, porque se você não for filiado a um partido político, você não pode se candidatar. Então eu me filiei ao partido político que, dentro do seu programa, estivesse
mais aproximado dos meus ideais enquanto espírita. Mas não estou aqui como vereador para obedecer o que o partido político quer. Eu estou aqui para obedecer o que a minha consciência dita como sendo a verdade e o melhor para a população que eu represento. Quem fez isso também na sua vida foi Caibar Schutel, esse que é conhecido como bandeirante do espiritismo, lá de Matão, também no estado de São Paulo. E Caibar Schutel não apenas foi vereador, mas Caibar Schutel foi intendente de Matão, ou seja, ele foi o primeiro prefeito da cidade de Matão, quando esta foi emancipada politicamente. E aí nós podemos até nos espantar. Caibar Schutel, aquele lá da Casa Editora Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo, que escreveu livros maravilhosos como Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele foi prefeito da cidade. Foi e muito elogiado, muito bem considerado. Ele foi tão elogiado, mas tão elogiado na sua administração pública, que queriam praticamente que ele se perpetuasse, se a lei assim o permitisse, de tão bom prefeito que ele foi, e sempre colocando os parâmetros do Evangelho à frente. Vamos recordar aqui um ícone do movimento espírita brasileiro, que também foi político, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Para quem não sabe, Bezerra de Menezes foi deputado provincial, representando a província do Rio de Janeiro. Ou seja, hoje ele seria deputado federal, né, representando o estado do Rio de Janeiro. Isso ali na nossa monarquia, no segundo reinado. Então, e ele foi abolicionista, fez discursos contra a escravidão, era republicano, e ele foi homenageado pela nossa atual Câmara dos Deputados. Ele é o número 33 da galeria de homenagens a deputados federais que se destacaram na história da Câmara Federal. Há, inclusive, um livro escrito por ele. Nós temos um outro personagem espírita, talvez não tão conhecido, mas que foi também deputado federal, que é o nosso querido Freitas Nobre, que era de São Paulo, capital. E, para quem não sabe, Freitas Nobre é um dos fundadores do jornal Folha Espírita, da editora Fé, e Freitas Nobre foi amiguíssimo de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, e fez parte de todo o movimento das diretas já, que no ano de 1985 redemocratizou o nosso Brasil. Freitas Nobre era espírita. Eu tive o prazer de conhecê-lo rapidamente, porque houve um congresso de jornalistas e escritores espíritas na cidade de São Paulo, e eu estava lá, e Freitas Nobre também compareceu, e estava justamente no ano eleitoral, e alguns jornalistas foram até o evento para entrevistar o Freitas Nobre. E eu acompanhei a entrevista, e um jornalista perguntou a ele, senhor Freitas Nobre, o senhor está aí como candidato à reeleição para deputado federal, naturalmente que o senhor já deve se considerar praticamente eleito, porque o senhor tem o voto dos espíritas. Freitas Nobre deu a seguinte resposta: meu amigo, você se engana. Uma coisa que eu aprendi do espiritismo é separar as coisas. Como espírita, eu não devo fazer nenhum tipo de propaganda política no movimento espírita. Porque o espiritismo em si, ele é apartidário, apolítico. Então, eu não uso os jornais, a imprensa espírita, nem a tribuna espírita, para falar da minha candidatura à Câmara Federal. O espírita que quiser votar em mim, que quiser dar o seu voto a mim, ele o fará porque assim a sua consciência o pede, confiando em mim. Mas ele é totalmente livre para escolher o candidato da sua preferência e que ele melhor confiar.
Então, a minha propaganda, a divulgação da minha candidatura é para todos. Jamais utilizei e jamais utilizarei o movimento espírita para fazer propaganda política. O jornalista nem fez uma segunda pergunta, né? Ele calou ali e o Freitas Nobre realmente nos deu uma lição. É isso que nós temos que entender. Enquanto espírita, eu tenho todo o direito, porque sou um cidadão brasileiro, de me candidatar, de me filiar a um partido político e conseguir um cargo na administração pública, no caso, no legislativo, como vereador, como deputado estadual, deputado federal, como senador, ou mesmo, se for o caso, me candidatando ao executivo, num cargo de prefeito e assim por diante. Nada impede o espírita de realizar isso. Mas ele tem que ter em mente que não deve, que não pode utilizar o movimento espírita como trampolim para a sua eleição. O Centro Espírita, como uma organização da sociedade civil, nada tem a ver com a administração pública, com a política partidária. E, de fato, até por questão de legislação, tem que constar no estatuto que a instituição espírita é apartidária, ela não se envolve com questões de política. Agora, como cidadão, sim, eu posso. Mas o espírita que adentrar ao campo da política, da administração pública, ele deve entender que precisa ter pessoalmente, intimamente, bases muito firmes no Evangelho. E que a ética, a honestidade, o pensar no bem coletivo tem que estar acima de tudo. Porque nós compreendemos, nós aprendemos com o Espiritismo que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Como eu posso ter a bandeira do fora da caridade não há salvação, se ao adentrar no mundo da política, eu for me deixar levar por conchavos, por interesses que, na verdade, são mesquinhos, que favorecem determinados grupos, mas desfavorecem a coletividade. Como espírita, eu jamais poderei admitir isso. Cito aqui um caso que me foi relatado por um querido companheiro do movimento espírita de determinada cidade, aqui do interior brasileiro, e ele, trabalhando na área da saúde, como funcionário público, ele foi convidado por um candidato à prefeitura dessa cidade para, caso esse candidato fosse eleito, que ele aceitasse o cargo de secretário de saúde do município. E ele, ao nos contar a história, nos disse que apreciava muito essa pessoa que estava se candidatando e conversou com ele e disse assim, olha, se você for eleito, sim, eu posso aceitar o cargo de secretário municipal de saúde. Entretanto, quero dizer a você que se você me empossar, eu jamais entrarei em conchavos. Serei um secretário honesto. Vou trabalhar pelo bem público e você vai me dizer aqui que, como prefeito, você vai me liberar para isso, não vai me fazer exigências outras e eu não terei problemas. Se for assim, pode contar comigo. E ele disse que o amigo candidato acatou, fez lá toda a sua campanha e ganhou as eleições no município. Ganhando as eleições do município, ele realmente chamou esse nosso companheiro espírita para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o nosso amigo aceitou, começou a realizar o seu trabalho, e então, ele um dia, com as planilhas à sua frente, ia fazer compras para os postos de saúde, as clínicas. E então, ligou para o secretário de administração, e disse assim, bom, olha, já estou enviando aqui as planilhas das compras, tudo direitinho. E o secretário de administração disse, olha, você vai ter que segurar,
porque não tem verba. Eu disse, mas como não tem verba? Porque as verbas são do SUS, ou seja, vem do governo federal, e são verbas que não podem ser utilizadas para outra coisa. Elas são específicas para a saúde e a realização dos investimentos, das compras. São contas que, na verdade, o município não pode mexer. E aí o secretário de administração disse a ele, mas, sabe, nós tivemos alguns problemas aqui, então conversei com o prefeito, então nós pegamos o dinheiro das contas aí do SUS para pagar outras coisas, fazer outros investimentos, mas você não se preocupe, que daqui a uns 2, 3 meses as verbas estarão repostas. Deixei, mas os postos de saúde e as clínicas do município vão ficar sem abastecimento. Como é que fica isso? Então ele disse que encerrou a conversa, levantou e foi até o gabinete do prefeito. Chegando lá, dá licença, tá? Meu amigo, senta aí, o que foi? Olha, acabei de saber que as verbas do SUS, da Secretaria de Saúde, foram utilizadas para outras coisas, e que não há verba para fazer as compras. E aí, como é que fica? Mas fica calmo e tal, foi só um remanejamento. Sim, mas acontece que isso é contra a lei, e nós vamos responder por um processo. Não, mas você não esquente a cabeça, não vai acontecer nada, isso aqui nós já temos os contatos. Então, o nosso amigo disse assim, bom, olha só, eu tinha um combinado com você, não tinha? Então, você vai fazer o seguinte, qualquer outro vai assinar esses documentos, porque eu não ponho a minha assinatura, porque você não está olhando mais para o secretário municipal de saúde. Estou renunciando neste exato momento, porque sou espírita e você sabe dessa minha condição. Você sabe que a minha condição para assumir a secretaria foi, acima de tudo, pautar pela honestidade, pelo bem coletivo. Isso que acabou de ser feito é desonestidade, vai contra a lei. Eu não compactuo com isso. Aí ele disse que o prefeito, mas que é isso, meu amigo? Você estava fazendo trabalho de excelência. Você pode falar tudo o que quiser, mas a minha renúncia é definitiva. Estou indo embora agora, neste exato momento. E ele disse, e Marcos, e fiz mais. Não apenas renunciei ao cargo, comuniquei ao partido político a minha desfiliação. Estou fora, tá? Estou fora, porque se não é possível, então não vou compactuar. Apenas disse lá ao prefeito que eu não ia entrar na justiça, mas que ele desse um jeito imediato naquilo, antes que alguém realmente viesse a público com a situação. Esse nosso amigo agiu corretamente, porque como espírita, ele não podia compactuar com um ilícito que estava prejudicando toda a população. Mas dizem, mas fazer o quê? Porque se não compactuar, não tem como ficar. Então não fiquemos. Porque o evangelho precisa estar acima de tudo. Vamos trabalhar, então, como cidadãos, através de organizações civis, não públicas, para, então, combatermos a corrupção, porque isso é um dever nosso também. Hoje em dia, nós estamos vendo muitas ideologias radicais, fanatismos, muita coisa envolvendo a política brasileira, e o espírita não tem nada a ver com isso. O espírita vai pensar sempre de acordo com o evangelho, porque o espiritismo é uma doutrina cristã. Então, nós não estamos aqui para condenar nem as pessoas, nem as instituições. Aliás, certa vez, uma companheira nossa disse assim, Marcos, a situação está tão ruim, mas está tão ruim, olha, com toda sinceridade, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus devia jogar uma bomba lá em cima de Brasília e acabar com tudo aquilo. E eu olhei para ela e disse assim, bom, olha só, você, para começo de conversa, você está tornando Deus um criminoso.
Porque, para começo de conversa, e Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Então, eu acredito que esse seu pedido, ele jamais acatará. Segundo, mesmo que se destrua Brasília, você acha que o problema estará resolvido? Porque nós estamos falando aqui, na verdade, de uma crise que não é política, não é econômica, não é de segurança. Nós estamos falando de uma crise moral. Então, tanto faz se a capital é lá em Brasília, se é no Rio de Janeiro, se é em São Paulo, se é em Leopoldina, tanto faz. Porque a questão aqui é do caráter de nós, seres humanos. E mesmo que todo mundo que estiver lá, nesse exato momento, venha a desencarnar, outros terão que assumir. E esses outros terão uma formação moral melhor? Acredito que não. Por quê? Porque o nosso sistema educacional atual não está preocupado em moralizar, em formar o caráter, em sensibilizar os sentimentos, em tornar as novas gerações pessoas do bem. Nada disso passa pela escola e, infelizmente, também não adentra por muitas famílias. Então, o sistema, ele provavelmente vai continuar corrompido. Mas o sistema continua corrompido porque aqueles que fazem o sistema estão corrompidos. E somos nós, os seres humanos, os espíritos reencarnados. O Brasil, em várias áreas, possui legislação de excelência, em várias áreas. Mas o que nós temos que nos perguntar é, por que não funciona? Porque no papel, gente, no papel é reconhecido internacionalmente como uma excelente legislação, mas não funciona. Não funciona porque somos nós, os seres humanos, que temos que colocar em prática. E se eu sou corrompido moralmente, eu vou corromper também a legislação. Não vou pensar nos outros, vou pensar em mim. Eis, então, Marcos, o grande problema. Diga aqui. Você tocou num ponto aí que é... Primeiro, eu acho muito bacana você listar aí os grandes trabalhadores do movimento espírita, né, que eram cristãos verdadeiros e procuraram fazer um trabalho digno dentro da área do campo da política. Isso é fantástico, né? A gente ter referências, né? Isso é muito legal. Nós temos também alguns, em Leopoldina, alguns companheiros nossos que fizeram trabalhos muito bem feitos, assim, dentro do campo da política. Mas agora você enveredou por um outro caminho que é de extrema importância, e eu estava ansioso para que você tocasse nesse assunto, né? Que é o nosso posicionamento, né, como cidadãos comuns, porém espíritas, né, cristãos, diante da democracia, né, diante do jogo político, né, fora da condição de, vamos colocar aqui entre aspas, de jogador ativo, né, nós não estaremos dentro da sistemática propriamente dita, né, da política, mas nós estamos inseridos dentro de um contexto que tudo é política, né? Assim, você mencionou no início da sua abordagem, né? Nós precisamos ir ao mercado, fazer compras, nossos filhos estão na escola, nós dependemos economicamente, né, de uma estrutura, né, que é movida aí pelo capitalismo, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De que, embora nós não necessitemos participar ativamente da política, por outro lado, não podemos também ter uma postura de isenção, né? Uma postura daquela criatura que eu não procuro nem saber do que está acontecendo, e aí eu acabo não tendo bases para fazer boas escolhas e até mesmo para me posicionar diante, às vezes, de uma situação que fica clara que ela é ilegal, que ela está contra aí, né, os parâmetros legais.
Eu acho que isso também é importante a gente falar, né? Eu não preciso ser um vereador, um governador, um prefeito, nada disso. Mas como cidadão, eu tenho que ter essa postura adequada, coerente com a dinâmica política que interfere na vida de qualquer um de nós, não é? Com certeza. Repetindo aqui, o espírita é um cidadão do mundo. Nós, espíritas, vivemos na sociedade humana. Então, não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos ao que está acontecendo, para onde está indo a nossa sociedade através dos administradores públicos. E hoje, com os meios de comunicação instantâneos, todos nós somos influenciadores dos outros. Então, o espírita não pode viver só lá no centro espírita e no seu lar e achar que não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos. E nós temos um grande exemplo, que é o nosso mestre Jesus. Jesus viveu o dia a dia, né, dos judeus e do Império Romano, não se isentou de opinar, de dar os seus ensinos sobre todos os assuntos. Enfrentou os rabinos, doutores da lei, do farisaísmo, conversou também com os romanos, atendia as gentes, né, as pessoas de todas as regiões, não se isentou de enfrentar a lei mosaica para mostrar que ele estava aqui na Terra para não destruir a lei divina, mas para modificar, transformar, sim, aquela lei mosaica. Ele mostra lá, olha, me perdoem, né? Embora na lei, e ele estava se referindo à lei mosaica, diga que a mulher precisa ser apedrejada, mas, na verdade, nós precisamos nos amar. Esse é o verdadeiro mandamento. Tanto que naquela cena em praça pública, que ele foi confrontado com a mulher adúltera, ele simplesmente olhou a todos e disse, tudo bem. A lei mosaica diz, então, que ela precisa ser apedrejada? Cumpra-se, desde que ninguém tenha pecado. Ou seja, ninguém tenha o que responder perante a lei divina, perante a sua consciência. Tudo bem. E ele, tranquilo, se agachou, ficou ali escrevendo lá na terra, na areia, né? E as pessoas foram se retirando da praça, segundo os evangelistas, a partir dos mais velhos. Até que todo mundo se retirou. Ele olha para a mulher, olha para a praça e diz, mulher, onde estão os que te condenavam? E ela, sem entender nada do que tinha acontecido, olha para Jesus e diz, bem, Senhor, foram embora. Bem, então, se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Entretanto, e aqui que é a parte importantíssima da lição de Jesus, vai, mas não peques mais. Ou seja, foi-lhe dada a oportunidade para a sua redenção. Ou seja, não cometa o erro de novo, não infrinja a lei novamente. Tá, mas eu não estou aqui para lhe condenar, por quê? Porque eu represento a lei divina, não represento a lei humana. A lei divina nos diz para perdoar e oportunizar uma nova oportunidade, uma nova chance. Essa lei humana é que diz para condenar, tá? Mas a lei humana não está correta. E qual é o maior dos mandamentos? E aí a resposta foi até lá do doutor da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Jesus olha lá para o doutor da lei e diz, respondeste bem, porque esse é o primeiro mandamento lá do Decálogo, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. E aí Jesus diz, mas tem um segundo mandamento, tão importante quanto esse. E aí, como o doutor da lei não sabia que mandamento era esse, então Jesus nos entrega o mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e todo o ensino dos profetas. O doutor da lei, e olha que nós estamos aqui numa cena em praça pública, Jesus está conversando com o doutor da lei na frente de todo mundo e fazendo questão que todos ouvissem o diálogo.
E o doutor da lei então indaga ele: bem, senhor, mas quem é o meu próximo? Essa pergunta tem a ver não apenas com a época, mas também com os dias de hoje, porque nós somos preconceituosos, somos discriminatórios. Daí a pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? E o doutor da lei devia estar lá pensando com ele: se Jesus disser que um romano é meu próximo, eu caio em cima dele aqui e agora. E Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Samaritano, naquela época, era um judeu da Samaria que não era bem visto pelos fariseus. Então ele põe num samaritano o socorrista do homem que foi assaltado. Mas Jesus não diz quem era o viajante. E aí então Jesus olha para o doutor da lei, depois de contar a parábola, e pergunta: dos 3 que passaram pela estrada, quem te parece que exerceu a compaixão? É claro que o doutor da lei não podia ter outra resposta a dar, mas como ele não podia falar a palavra samaritano, que era uma coisa odiosa para ele, ele disse: Senhor, foi o terceiro. Então Jesus só olha para ele e diz: então vai e faz o mesmo. Então ficou muito claro nessa lição de que nós temos que amar e fazer a caridade para qualquer um, seja lá quem for e qual for a circunstância, porque todos somos irmãos, filhos de Deus. Então, eu não compactuo com determinadas coisas que hoje estão acontecendo na política partidária, na administração pública do nosso país. Mas não compactuar não quer dizer condenar. Fica dizendo: esse nosso presidente, esse nosso prefeito, porque o fulano de tal, porque não sei o quê. Não. Porque nós precisamos respeitar a todos, procurar amar a todos e orar por todos. Chico Xavier sempre nos dizia isso: oremos pelos governantes do nosso país. E um dia falaram com o Chico: mas Chico, eu vou orar pelo fulano? Aquele desgraçado, corrupto, não sei o quê. E o Chico olhava com aquele seu olhar bondoso. Mas é isso que nós aprendemos com o Evangelho. Porque ele um dia será um bom espírito, será uma boa pessoa. Um dia. Agora ele precisa das nossas orações. Porque hoje ele é uma alma doente. Ele não entendeu a lei divina ainda. Então nós entendemos com isso que precisamos sim exercer a nossa cidadania. E você colocou muito bem, Kiko, eu não preciso entrar para a política para mudar o Brasil. Eu vou mudar o Brasil exercendo minha cidadania de uma forma consciente, ética, solidária, com a minha honestidade. Eu costumo contar uma história para ilustrar isso, porque nós olhamos a corrupção, os desvios de verba, essa coisa toda, como algo que parece fora da nossa própria atmosfera. Mas imaginemos a cena: pai e filho estão em casa, estão assistindo o noticiário e vendo as notícias do mundo político. O pai comenta, dando uma lição ao filho: está vendo? Isso é corrupção, isso é desonestidade. Essas pessoas precisam pagar pelo mal que estão fazendo. Tem que responder sim perante a justiça. E dá uma aula. Dia seguinte, tem que sair para ir para o centro espírita. E ele vai levar o garoto para a evangelização. No meio do caminho tem uma blitz. E dessa blitz, o policial manda ele parar. Ele para e já vai pegando os documentos. E o filho, olhando, vê que ele pega também a carteira, pega lá um dinheiro e põe junto dos documentos. Sai do carro e começa a conversar com o policial. E o filho está dentro do carro olhando. Aí conversa daqui, conversa dali, não sei o quê, olha isso, olha aquilo. Né? O pai volta para o carro: vamos, filho, estamos liberados. Aí ele sai da blitz. O filho olha para o pai e pergunta: o pai, o senhor pagou o policial? E aí ele disse: não, filho, olha só, deixa eu tentar explicar isso aqui para você entender. Tá? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
O papai estava aqui com um problema aqui no documento aqui e tal, mas isso eu ainda vou resolver. Então eu só tive uma conversa lá com o policial, ele entendeu, eu fiz um agrado a ele, só isso. Até porque, né, filho, nós estamos indo lá para o centro espírita, não podemos chegar atrasados. Filho, tudo bem, absorve, mas está lá pensando, tem alguma coisa errada nisso, não é? Porque ontem à noite, papai condenou todo aquele pessoal que anda desviando verba, que não está administrando direito. Mas que ele corrompeu o policial, ele corrompeu. Isso aí é desonestidade. Vou perguntar para a tia lá na evangelização. Então, olha só. Eu sou um cidadão, mas que também sou corrupto e corrompo. Se por acaso eu entrar na administração pública, não farei isso lá também? Ou utilizarei a hipocrisia como um determinado prefeito do nosso Brasil, que a jornalista foi entrevistada. Ele estava sendo acusado e respondendo um processo na Câmara dos Vereadores de desvio de verba pública. E a jornalista foi direto no assunto e perguntou a ele. E ele deu a seguinte resposta: Ô, minha filha, eu não entendo por que de todo esse barulho e dos nossos vereadores estarem querendo aí abrir processo. E a jornalista: mas o senhor está sendo acusado de ter desviado lá a verba. Mas, minha filha, essa é a questão. Fosse de 1 milhão para cima, eu entenderia tudo isso. Mas foram apenas 150 mil reais. Nada mais do que isso. Então, para ele, isso não era desvio de verba. Mas é, mesmo que seja 5 centavos. É um desvio de verba. Porque a verba é pública e para o bem público. Então, eu, espírita, não posso fechar os olhos, tapar os ouvidos a isso que está acontecendo. Claro que eu tenho que me colocar totalmente contrário à corrupção, ao desvio de verba, a legislações que são feitas apenas e tão somente para agraciar determinados interesses, determinados grupos. Então, eu posso usar as redes sociais, por exemplo, as ONGs, as organizações não governamentais, e o voto para combater isso e mostrar que eu não sou a favor disso e que eu quero as devidas mudanças, porque precisamos ser honestos, porque precisamos pensar no bem coletivo. Então, é o espírita, como cidadão do mundo, agindo para o melhor. Porque se não fizermos isso, não adianta ficar dizendo que no ano tal o planeta Terra já será mundo de regeneração. Como? Se eu não estou fazendo a minha parte para o bem predominar sobre o mal. Ah, mas o espírito tal falou isso. Vamos colocar esse espírito dentro da gaveta, que é a melhor coisa que nós fazemos. Porque tudo depende da transformação moral. Minha, individual, para dar os bons exemplos, para então contagiar no bem a transformação moral dos outros, e assim faremos a transformação moral da humanidade. E vamos lembrar aqui que o terceiro milênio, porque há um discurso enorme, né? Que agora, no terceiro milênio, nós vamos passar para o mundo de regeneração. Particularmente, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, porque é a lei de evolução, é a lei divina do progresso, queiramos ou não. Nós temos o livre-arbítrio. E o terceiro milênio vai até o ano 2999. Nós ainda estamos em 2021. Então, o mundo de regeneração poderá acontecer aqui apenas e tão somente hipoteticamente, por exemplo, no ano 2100, mas poderá acontecer apenas no ano 2900, porque depende da nossa ação aqui no mundo para regenerar, transformar moralmente a humanidade. Então, podemos fazer parte da política? Sim, mas levando para ela a honestidade, a visão do coletivo, a ética, porque esse é o nosso dever enquanto espíritas. Meus amigos, com vocês, Marcos de Mário, que coisa boa, hein? Nossa Senhora!
Delícia te ouvir, meu amigo, trazendo esclarecimentos tão importantes nesse momento que a gente precisa, né, de ter bom senso, de ter critério, de ter ética, como você disse, né? E independente das nossas opções partidárias, né, temos o livre-arbítrio para ter, mas que tenhamos, acima de qualquer coisa, uma postura ética, de honestidade, né, e de trabalho digno, né, assim, diante das nossas necessidades, mas também da necessidade do próximo, né, do outro que está convivendo e compartilhando conosco essa experiência encarnatória nesse país, nessa cidade, nesse globo terrestre maravilhoso aí, né? Tem todos os recursos à nossa disposição, né? Em abundância para todos. Então, o que a gente precisa fazer é compartilhar e sempre numa postura, né, como balizador, o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, a solidariedade acima de tudo. Marcos, muito obrigado, meu amigo. A gente está caminhando para o encerramento do nosso programa. Vou deixar você se despedir dos nossos queridos ouvintes, esse pessoal maravilhoso que ficou conectado com a gente aí. Que nós tenhamos o Evangelho como nosso roteiro de vida sempre. E lembrando, à luz do Espiritismo, que sempre responderemos por aquilo que fazemos. Que os nossos valores da ética, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, possam reger a nossa conduta. E que, através dos nossos bons exemplos, possamos levar todas as pessoas para o bem. E sempre lembrando do bem coletivo, porque o grande aprendizado que temos que fazer é justamente aprender a fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que seja a nossa legenda como cidadãos do mundo e, se for o caso, também no mundo da política. Minha gratidão por esta oportunidade, rogando as bênçãos de Jesus a todos nós. Um grande abraço a você, Kiko, todos do Tintino Pires, e Leopoldina, e todos que nos acompanharam aqui nesta live. Muito obrigado. Maravilha, que assim seja. Bom, meus amigos, a gente está encerrando o nosso programa Luz do Amanhã, e nesse momento eu quero te convidar a elevar o seu pensamento ao Mestre Jesus e rogar a Ele a proteção necessária, o amparo, o sustento, a luz, especialmente para os nossos governantes, sejam em que instância estiverem, que eles possam receber a inspiração do mais alto e que possam ter fortalecidos os seus valores mais nobres e encontrem as melhores alternativas para reverter as situações complexas de desvio, de desonestidade no nosso planeta. Também rogamos a esse Jesus amado, que é médico de todos nós, né? Que Ele ampare e sustente e cure todas as pessoas que estão acamadas, adoentadas, acometidas por qualquer problema de saúde, físico ou espiritual. Que seu amor incondicional possa tocá-los nesse momento, trazendo-lhes saúde integral. Que a sua paz, Mestre Jesus, esteja entre nós, hoje, agora e sempre. Jairo Fernandes, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, queridos ouvintes que ficaram conosco no programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires. Um grande abraço, cheio de paz, de luz a todos e até o próximo sábado, a partir das 7h30 da manhã. Muito obrigado, meu amigo Kiko. Obrigado, Marcos de Mário. Belas palavras, bela explanação. Um sábado, com certeza, de muito sucesso. É o que a gente deseja.